Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento nosso da meditação do Evangelho do Dia. E vamos meditar hoje o Evangelho do dia 27 de Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao 25. E mais uma vez vamos pedir para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que possamos acolher e viver a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra do Evangelho, colocada aqui por Marcos, pode muitas vezes, à primeira vista, ter um tom muito duro, muito severo. Vamos colocar até a palavra que muitas vezes a gente traz no nosso coração, muito cruel. Mas toda vez que eu vejo uma ação, ou eu tenho esse sentimento, eu só entendo uma coisa: o Pai que ama também corrige. Para descer antes no que diz a Sagrada Escritura, quero revelar para vocês algo que aconteceu comigo, que eu trago na lembrança desde pequeno. E algumas pessoas já conhecem essa história porque algumas vezes eu já contei essa história. Mas é trazendo muito essa questão desse espírito que o Pai que ama também corrige. Eu, quando era pequeno, um garoto muito curioso, eu descobri as tomadas de energia. E eu tinha aqueles carrinhos plásticos, né, as rodas, né, o eixo que liga as rodas, eles mesmo sendo de plástico, mas o eixo era de metal. Então me veio a ideia na cabeça de retirar aquele eixo de metal e começar a cutucar as tomadas. Maluco, né? Isso, mas uma criança muito curiosa. Então me coloquei, né, vamos dizer assim, nessa empreitada. E sofri aquele choque e fui contar para o meu pai. Me lembro bem, acredito que meu pai não lembra bem deste fato, mas eu lembro que eu contei para ele, né, o que tinha acontecido, e meu pai advertiu que eu não fizesse mais, porque aquilo dali poderia acabar morrendo, né? Eu, muito curioso ainda, tomei essa postura mais uma vez. Meu pai chegou para mim, né, me deu um corretivo, né, deu umas palmadinhas nas mãos, na verdade, e me colocou de castigo. E eu passei a repetir aquele ato. Na teimosia, né, mais uma vez meu pai me advertiu. O que eu quero dizer? Que à primeira vista eu olhava e dizia, não entendia por que aquilo acontecia comigo, eu, uma criança. Mas no fundo, estava aí a atitude de amor de um pai que não quer ver o seu filho perder a sua vida
que não quer ver o filho cometendo algo errado, aquilo que não é bom, e ele tinha certeza. E isso me evoca muito outros detalhes, né? Algo que aconteceu também muito no tempo do Papa João Paulo II, onde um jovem foi questionado sobre por que um jovem seguia, né, o Papa que era muito fechado, né, um Papa que não era a favor de um bocado de coisas hoje, né, que há muitos anos que a humanidade luta, né, vamos dizer assim, para ter a aprovação da Santa Mãe Igreja. E o jovem respondendo ao jornalista, né, dizia: nós não seguimos porque ele diz algo que nós queremos ouvir, mas ele diz as verdades que nós precisamos ouvir. Então, em suma, o Evangelho é exatamente isso. Aquilo que Jesus Cristo ele quer trazer para cada um de nós, de maneira amorosa. Ele quer trazer exatamente isso. Nós, que muitas vezes achamos sermos a autoridade máxima na condução verdadeiramente de nossa vida, e que muitas vezes não temos gratidão por toda a paciência, por todo o cuidado, por todo o se dar de Deus sobre a humanidade, que a gente acaba querendo questionar. E acaba questionando sem fundamentação. Então o Evangelho, ele existe por uma única via, única e amorosa, que é a salvação da humanidade. Isso Jesus Cristo provou em sua vida. Quando ele coloca aqui que ninguém acende uma lâmpada ou até mesmo uma vela para colocá-la escondida em algum lugar, mas sim para iluminar todo o ambiente. Por isso que desde este tempo, que a lâmpada, né, que a vela é colocada sobre o teto, num ponto mais alto, para que todos possam ver. É necessário também que o Evangelho ele seja colocado na nossa vida, seja exposto para que todas as outras pessoas também possam ver aquilo que o Evangelho é capaz de fazer na nossa vida e que também elas estão convidadas a viver esta ação do Evangelho na vida delas. O nosso coração tem que ficar inquieto diante de tantas pessoas que não se encontram com o Evangelho. Então assim é a nossa vida em relação ao Evangelho. Jesus coloca aqui também que nós seremos julgados à medida com que julgarmos. Existe um trecho dentro do Pai Nosso, que eu lembro agora, que ele é que a gente não pode rezá-lo de qualquer maneira, lógico, nenhuma parte do Evangelho a gente pode rezar de qualquer maneira, da oração do Pai Nosso. Mas existe uma que a gente precisa parar e meditar sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa da mesma forma, Senhor, como que nós perdoamos. Se nós desejamos ser perdoados com 100% de misericórdia, eu também preciso perdoar a quem me ofendeu, a quem muitas vezes eu acho que tem me ofendido, mas eu preciso perdoar com essa mesma intensidade. Com a mesma medida que medirdes, seremos medidos. Que ao entardecer na nossa vida, sejamos julgados pelo amor, pela graça de Deus. E essa é a nossa meditação, de maneira bem simples, que a gente possa crescer vendo este Evangelho desta forma. Dentro desse espírito que a gente julgou ser mais incisiva, ser mais dura, mas é porque vai existir esse momento que a gente precisa que esse amor nos sacuda, nos acorde e que possamos abraçar a misericórdia e passar a misericórdia para o outro da mesma forma como a gente quer ser, como a gente quer viver. Deseje para o outro aquilo que você deseja para você, e assim teremos mais gente feliz, muito mais gente feliz, maior a distribuição para a gente entender melhor da felicidade. Então é isso. E nem o Evangelho ele pode estar omisso em momento nenhum na vida, na minha e
e na sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.